Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live diferente. Quem está participando hoje vai poder entrar, é uma live aberta. Os convidados vão poder entrar aqui na medida que falarem que querem entrar, nós vamos conversando, ok? Por quê? É bom dialogar com quem está aqui, então a pessoa pede para entrar e aí a gente começa a conversa. Tudo bem, pessoal? Eu estou convidando aí os amigos, as pessoas que querem, devem e podem entrar nessa noite. Hoje a live vai ser sobre metodologias ativas, né, desse meu livro novo que eu estou lançando, né, e que é um livro que me deu muita alegria. Logo no primeiro capítulo, o que eu faço? Eu falo da pedagogia do exemplo. E eu pego aqui um personagem que dividiu a história ao meio, independente da gente acreditar nele ou não, que é Jesus de Nazaré. E hoje a live é sobre as metodologias ativas de Jesus de Nazaré. Beleza, pessoal? Então a gente está começando, estou aguardando o pessoal entrar, e isso é muito bom, né? Aguardar o pessoal chegar aí, já convidei algumas pessoas. Quero agradecer a Vanesca, o Marcos da Conhecimento Livraria, onde você pode comprar esse livro, né? Metodologias ativas, o que as escolas podem aprender. Boa noite. Então vamos lá. Quando a gente fala de escrever um livro, a gente fica pensando assim, poxa, será que eu dou conta? Será que é bom? Será que vai ser legal? Será que as pessoas vão comprar? E uma coisa linda que está acontecendo é a grande procura que o livro está tendo, por ser um tema emergente, mas não é só por isso. Esse livro, ele nasceu de 30 anos de experiência em sala de aula. Ele é um livro que procurou impregnar de amor e paixão e também de prática educativa as pessoas, tal como fez Jesus. Então eu quero começar falando qual que é a primeira metodologia ativa, na minha opinião. A primeira grande metodologia ativa é a humanização. Por que é a humanização? Porque não adianta nada um professor ser um cara muito competente, muito fera, e não colocar o amor educativo para ensinar os seus alunos, não é? Eu nem gosto da palavra alunos, eu gosto de falar educandos ou estudantes, né? Ficou conhecido aí filosoficamente que a palavra aluno significa sem luz. Eu não sei até que ponto que isso é uma verdade, mas o aluno tem uma luz, não é? E olha que metodologia ativa que Jesus pode nos ensinar quando ele fala assim, o reino dos céus está dentro de vós, não é? Então, o que ele faz com o aluno, com o estudante, com o educando dele, com o discípulo ou apóstolo? Ele convida essa pessoa à autoestima e ao autocuidado. Isso é uma coisa linda. Quando você propõe a convidar as pessoas que você nem conhece direito, pescadores, homens simples, pessoas que ninguém naquela época respeitava, por exemplo, como os cobradores de impostos, e ele vai e convida. Uma coisa que o Rubem Alves fala, e eu gosto muito do Rubem, é que professor é profissão. Não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Veja bem, estão falando por aí que vai acontecer um apagão na educação brasileira. Bom, por quê? Vai faltar professor. Vai faltar gente que queira dar aula, porque as condições são extremamente nocivas. Veja nessa pandemia o quanto os professores estão trabalhando,
o quanto os professores estão se esforçando, o quanto a desvalorização sobre o trabalho é enorme, com algumas escolas demitindo, diminuindo o valor do seu salário. E essa palavra salário, desde a Idade Média, ela tem um caráter bem complicado, né? O dinheiro do sal. Daí veio a palavra salário. Então, será que o professor só vai ganhar mesmo o dinheiro do sal dele? Não é? Então, essa é uma reflexão que é para a gente iniciar essa conversa dessa noite. Bom, é incomum que alguém comece um livro de metodologia ativa falando de Jesus de Nazaré. Porém, ele foi uma pessoa que usou metodologias atípicas, ágeis e ativas no seu tempo. Bom, vamos pensar no tempo de Jesus há 2020 anos atrás, segundo a história. Olha, o judaísmo tradicional ele predominava. O judaísmo ortodoxo, que esperava um Messias, uma pessoa que fosse resolver todos os problemas, né, que libertasse o Estado de Israel, a região da Judéia e da Galileia, do domínio romano. Bom, a primeira coisa que Jesus faz é pregar a paz. Então ele é revolucionário logo aí, olha que metodologia maravilhosa. Ele prega a paz e fala que a pessoa tem que amar o inimigo dela. Significava para um judeu daquela época ter que amar um romano que o dominava. Mas essa filosofia ela é extremamente revolucionária, por quê? Porque Jesus, ao propor isso, ao propor essa situação, ele pede que se inverta a lógica de pensamento da época. Então ele dá uma aula invertida, né? Que é uma das características da metodologia ativa. Ele fala, se alguém quiser a sua capa, dê para ele, né? Amai os vossos inimigos. Então era uma situação assim extremamente atípica, incomum, extraordinária para a rotina daquele povo. Veja bem, outra coisa que a metodologia ativa fala é que as aulas expositivas devem existir, mas elas não podem ser a única prática educacional. Elas devem estar repletas de outras intencionalidades pedagógicas, que é algo que a gente muito fala hoje no cenário educacional. Bom, uma pessoa que planeja com intencionalidade pedagógica, ele pega a aula expositiva dele e começa a trabalhar de uma forma diferente. Primeira, uma palavra chique em inglês, né? Storytelling. Ele começa a contar histórias. Ora, Jesus, nas suas pregações, ele também contava história, né? Ele contava várias histórias que a gente chama de parábolas, e isso nada mais são do que storytelling. Ele deixava com que as suas parábolas, as suas metáforas, as suas histórias pudessem ser refletidas pelas pessoas que lhe ouviam. E logo depois ele pedia que 2 a 2 que eles fossem praticar aquilo que eles ouviram. Olha aí o trabalho em time. Quando ele reúne 72 pessoas e pede para essas pessoas irem às casas das outras, visitá-las e ver a necessidade que elas tinham material e espiritual, ele está fazendo um trabalho de campo, ele está fazendo algo que nos gregos é chamado de educação peripatética, que é caminhar com as pessoas e não ficar numa sala fechada. Então, uma aula ao ar livre é metodologia ativa. Uma aula que tem a storytelling, a contação de história, com a intencionalidade de levar o aluno a pensar, seja nas ciências exatas, biológicas, humanas ou até na matemática, é uma metodologia ativa. Bom, veja bem, outra característica da metodologia ativa é o ensino híbrido. Muito se fala desse ensino híbrido. Então, metade na sala de aula e a outra metade usando a tecnologia, fazendo o aluno, o estudante pesquisar, o aluno entrar em sintonia com a disciplina de outra forma. Ora, Jesus muitas vezes falava na sinagoga e logo em seguida ele levava os alunos, os seus discípulos, para conviver com o povo e fazer aquilo que ele havia dito. Um exemplo clássico é quando ele entra no templo, parece que pela primeira vez, e lê
o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres. Logo em seguida ele sai dali com os seus discípulos e começa a curar as pessoas e começa a fazer com que as pessoas ouçam aquilo que ele estava pregando, mas que façam. Né? Tá entrando aí o Willer. O Willer é um educador que eu conheço há muito tempo, um educador que também se espelha nessa metodologia ativa de Jesus de Nazaré. Jesus então fazia a sala de aula invertida. Como? Ele falava na sinagoga e logo em seguida, o que ele fazia? Ele levava os seus discípulos, os seus aprendizes, aquelas pessoas que estavam, alguns até neófitos. O que significa neófito? A pessoa que acabou de conhecer aquela aula. Hoje o neófito seria um novato, não é? E aí, a pedagogia de Jesus, então, ela é híbrida porque ela acontece dentro da sinagoga, mas acontece também perto dos chamados leprosos, hoje rancenianos, perto da mulher adúltera, perto da mulher que tinha um fluxo de sangue, perto de João, perto dos seus discípulos. Então veja bem, a metodologia ativa de Jesus de Nazaré é peripatética. Peripatético significa ao andar no caminho. Epicuro também, um filósofo grego, fazia isso. Ao andar ele mostrava o jardim, não é? E Jesus, ele sabia que a aula, para ser uma aula impregnada de significado, ou seja, a metodologia que tem como foco a metodologia ativa, significativa, colaborativa, é importante que as pessoas trabalhem em times. Então ele nunca trabalhou sozinho. Ora ele pegava 3, ora ele pegava 12, ora ele pegava 72, e quando ele faz o milagre dos pães, ele pede para aquelas pessoas partirem o pão e distribuírem para pessoas a partir de 5 pães e 2 peixes. Perfeito? O que são esses 5 pães? A Dani, que é neurocientista, acabou de entrar, e o Iro também. São os nossos 5 sentidos. Uma aula, para ser uma aula interessante, ela tem que usar os nossos 5 sentidos. É importante que o seu aluno ouça bem. Então a primeira coisa que um educador tem que fazer é perceber se aquele aluno tem uma boa escuta, se aquele estudante está conseguindo enxergar lá na frente, se o tamanho do outro não está incomodando. Tudo isso ajuda no design, né? Design sync da sala de aula, que pode ser desenhado com post-it. Você tem que vestir a camisa do seu aluno, vestir a camisa da escola, né? Você tem que perceber se aquela pessoa ali, a inteligência dele não é espacial, toda hora ele vai ficar levantando do lugar. Jesus engajava o seu time, ele apresentava um projeto. Olha, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está em você não se preocupar com nada, né? Então Jesus às vezes saiu para orar, então tinha um momento da aula que é solitário. Jesus estimulava a pedagogia da pergunta, né, tão proposta por Paulo Freire na pedagogia da autonomia, mas também por Sócrates. Perguntar gera a maiêutica. A maiêutica é o parto de ideias. É quando uma ideia nasce no coração da pessoa. Willer e Daniela, alguém quer entrar para comentar o que eu estou dizendo, para eu não ficar sozinho aqui? Bate aí e entra. A live hoje é aberta. Maria de Fátima também, você que está entrando aí, a live é aberta. É só você pedir para entrar que a gente conversa sobre isso. Então, Jesus, até agora eu estava dizendo que ele estimula a aprendizagem por projeto, ele quer resolver problema, ele quer trabalhar em time, ele tenta fazer com que o aluno pense através das perguntas que ele mesmo cria. Jesus ele tem um método pedagógico que é aprender a aprender. Então ele pergunta para que o seu discípulo aprenda, que o seu aluno aprenda. Tenta imaginar o professor perguntando, né? Alguns pais, ou talvez até alguns professores, vão dizer o quê?
Poxa, esse professor enrola, ele só está perguntando. Perguntar é parir ideias. Sócrates, que era filho de uma parteira, ele dizia que a maiêutica era dar luz às ideias, né? Quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, não significa que ele era um cara estrela, não, ele era constelação. Ele dizia que ele era a luz e ele chama em determinada oportunidade, através de João, ele diz: vocês são os filhos da luz. Então assim, todo mundo tem luz, então não é aluno, não é sem luz, é com luz. Então, outra coisa que ele fazia, além desse método socrático, que é uma das características da metodologia ativa, né? Ele provocava a aprendizagem colaborativa, né? Olhai os lírios do campo. A Dani, que está aqui conosco, é bióloga. Olhar os lírios do campo nada mais é do que uma aula de biologia, né? Um trabalho de campo da biologia, né? Olhai as aves do céu. Ele também está dando uma aula de biologia, mas ele também está dando uma aula de contemplação, de contemplar o belo, de se libertar, tirar da sua mente também todas as preocupações. Logo em seguida ele diz uma frase: não vos preocupeis com nada. Hoje o mindfulness, a meditação, ajuda a gente a compreender o próprio corpo através da respiração. Esse método Jesus já praticava, né? E a gente fala hoje palavras difíceis para falar de atenção plena. Então, o que ele fez? Ele procurou que as pessoas, através da colaboração, cumprissem a sua lição, missão ou visão sobre a vida. Ele retirava as pessoas da zona de conforto. Então, o que é uma metodologia ativa? É algo que pega o seu estudante e tira daquele conforto de ficar só ouvindo. Ele tem que aprender jogando, ele tem que aprender brincando, ele tem que aprender trabalhando, mão na massa, maker, não é? O estudante tem que se sentir integrante, não é? O educador tem que ter escutatória, escutar os estudantes, como o Rubem Alves dizia. Naquela época, Jesus usava uma coisa que hoje a gente chama de multimetodologia. O que é multimetodologia? Não dá para o professor fazer apenas uma aula de um jeito. Vai cansar, vai ficar aquele decoreba. E nem tem a ver com as competências e habilidades do Enem, se tratando de Brasil. Então, o que Jesus pregava? Ele pregava a retirada desse papel do professor como alguém que era magistocêntrico. Um professor centrismo, aquele que se coloca no centro, aquele que pega a metodologia e coloca tudo dentro dele. Ao contrário, Jesus pega o estudante, o educando, e pede para que esse educando faça inferências sobre a realidade que ele está estudando. Então, ele forma, e formar é tirar da forma, não é? Formar não é deixar ninguém na forma, é retirar da forma. Ele motiva, ele fala: o reino de Deus está dentro de vós, fazei isso e vocês são felizes. Ele deixa de ser um sol, ele acaba dando aquela lição de que não é geocentrismo, é heliocentrismo. Você gira em torno de algo maior, que é um reino, que é uma proposta, que é uma aula bem feita. Jesus, ao sair para caminhar com seus apóstolos e pedir para observar a natureza, nada mais é do que cuidar da casa comum, cuidar do planeta. E nós estamos aí sofrendo com a Amazônia, com o Pantanal, com as geleiras dos polos sul e norte. Nós perdemos um pouco o enredo dessa aula maravilhosa que Jesus deu de biologia. Biologia com geografia. Jesus engajava. Qual que é o engajamento dele? Ele fala: olha, fazei isso e vivereis, né? Eu vim para que todos tenham vida. Então veja a defesa da vida, a ética, a bioética, não é? Jesus pregava o desenvolvimento. Quando ele pregava o desenvolvimento, o que ele estava falando? Olha, nós cuidamos uns dos outros. Ao subir a montanha, ao fazer com que as pessoas contemplem lá
Ao caminhar pela rua e ver um homem caído, Jesus nos ensina 4 passos sensacionais de metodologia ativa. O primeiro é ver, estava falando isso com a Elaine, que acaba de entrar aí, né? Uma psicopedagoga e tanto. Então, ver. A outra é ouvir. Outra é sentir. Hoje, a Base Nacional Comum Curricular fala de empatia, ela fala de competências socioemocionais, e Jesus já fazia isso. Como que ele fazia isso? Ele convidava as pessoas a sentirem a dor do outro, a entender. Entender significa entrar na tenda. Ora, Jesus foi educado numa cultura judaica em que Moisés, no primeiro encontro que fez com Deus, Deus disse para Moisés o seguinte: tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você vai pisar aqui é sagrada. Então, cuidar da terra, cuidar da natureza, cuidar da vida é algo sagrado. E ele ensinava o extraordinário dentro do ordinário. Ou seja, na rotina que as pessoas viviam, Jesus traz uma lição extraordinária. Sabe aquele professor significativo? Aquele professor que dava aula, que te fazia rir, que brincava com você, que não preocupava só com o ensino, mas que estava preocupado com a aprendizagem. Quando a aula fica focada só no professor, é ensino. Quando a aula é provocativa, é uma aula feita com perguntas, é uma aula que propõe situações-problema, é uma redação que te pede para analisar sobre um tema complexo, é um júri simulado, é pedir para que os alunos façam uma paródia, um mapa mental, e isso faz com que o estado psicológico do aluno se forme independente da presença do professor. Então, nesse primeiro capítulo de metodologia ativa, o que a gente propõe? Que os alunos descubram, os estudantes descubram a sua autonomia. A autonomia. O híbrido aqui é o extraordinário, né? O Willi está dizendo aí, andar sobre as águas. Quando ele andou sobre as águas, o pessoal falou, mas esse professor é fantástico, né? Eu nunca consegui andar sobre as águas, mas eu dava umas aulas mais ou menos. Então, o que ele fazia? Ele tirava aquela verticalidade, eu mando e vocês fazem, e falava assim, vem comigo, vamos partir o pão. Dá um pouco de pão para o seu amigo aí, desse lado e desse lado. Tinha alguém que estava em dúvida, né, se era bom ou se era ruim segui-lo, e ele vai e diz assim, o que você tem que fazer, faça. Segue a sua consciência, seja livre. E a grande diferença entre o aluno Pedro, o estudante Pedro, e o aluno Judas, foi que Pedro, ao negar 3 vezes, ao reencontrar com Jesus, Jesus faz a cura interior dele como? Pedro, você me ama? E o Pedro responde, amo. Pedro, é verdade que você me ama? E aí o Pedro diz, amo. Pedro, você me ama? E aí o Pedro, você sabe de tudo, você sabe que eu te amo. Bom, ao fazer 3 vezes com Pedro essa pergunta, ele empata o jogo. Sabe o que é isso? É quando o professor fala assim, olha, você está tentando tirar a minha inspiração, você está tentando tirar a minha concentração, você está avacalhando a minha aula, mas eu gosto de você. E eu vou estar com você. Quando Judas vende por 30 moedas, e aí vem um lado materialista da educação, educação não é só mercado. Veja esse período, muitas escolas estão falindo. A verdadeira educação fica para você independente de você ter dinheiro para ir na excursão ou não. Independente de você levar a melhor merendeira, a melhor merenda, você ter. A metodologia ativa de Jesus é a metodologia do ser. Não é comércio. Tanto é que quando ele pega o chicote e parece que Jesus estava nervoso, ele não bateu em pessoa nenhuma. Ele jogou os chicotes nas mesas. Ele não atingiu ninguém. Então a comunicação dele era não violenta, mas ele estava dizendo que o comércio na casa de Deus era mentira. Imagina Jesus agora nessas igrejas que pregam que você tomando aquela água vai ser curado do Covid. Não é? É algo propositivo, é algo tétrico. Quando Tomé pede para pôr a mão no lugar, o que Jesus faz? Vem, coloca a mão aqui.
Eu ressuscitei mesmo. Então, a autossuficiência do professor, a hierarquia vertical do professor, perde tudo quando Jesus lava os pés dos discípulos. O que é que ele faz ali? Ele prova, não, vocês são iguais a mim. Se vocês crerem, vocês farão o que eu faço, muito mais. Olha que coisa bacana, é uma educação expansiva. Ele não queria ser estrela, ele queria ser constelação. Ele não queria ser o professor, ele queria ser o mestre. Olha a diferença entre ser professor e mestre, ou educador, aquele que olha nos olhos, sente a dor do outro e diz, mulher, vá e não peques mais. O que significa a palavra pecado? Significa errar o alvo. Por que o movimento educação ao alvo é acertar? Porque é o oposto da palavra pecado. Como é que a gente lida com o erro dos estudantes? Não é? Jesus perdoa Pedro. Muitas vezes o estudante chega com a prova dele e você corrigiu de caneta vermelha, então o sangue já pingou na prova. Sabe o que seria bacana? Corrigir a prova dos estudantes com caneta verde. Por que isso? Verde é sinal de crescimento, verde é sinal de esperança, verde significa que o sinal está livre, que ele pode tentar de novo, mas infelizmente a pedagogia tradicional, ela mata o erro. Então o estudante que erra é visto como alguém que não tem a mínima condição de seguir em frente. Tem alguns colégios, né, que querem ranquear para o Enem, então o que eles falam? Não, nós não queremos aqui as mentes que atrapalham. Então eles excluem. Ao contrário, Jesus, quando vê o Zaqueu em cima ali, o Zaqueu, que era um homem não muito respeitado na sociedade, ele tem até a música, né? O Zaqueu sobe na árvore para ver e fala, hoje eu quero comer na tua casa. E as pessoas que eram da religião tradicional, da escola tradicional, diziam, nossa, esse professor é muito louco, ele vai comer na casa desse homem, ele não sabe quem é esse homem. E Jesus sabia. E aí, ele é um facilitador. É aquele que quando vê alguém com dor, facilita, ajuda, trabalha com acerto, motiva. Sabe quando o filho de alguém chega com a prova e aí ele tirou uma nota ruim, ou com um boletim, agora é virtual, né? Já chega no computador do pai, o pai já chega furioso quando acompanha, a mãe quando acompanha. E o ideal seria pegar a nota maior do seu filho ou a nota maior do seu aluno e elogiá-lo. Nossa, que bacana, você foi ótimo em artes. Ótimo em artes. Parece que teve um problema aqui em química e física, né? E biologia, né? Ok? Começar pela melhor parte. Começar pela melhor parte é a metodologia mais ativa que a gente pode ter no universo. A estratégia metodológica de Jesus era roda de discussão, jogos, até mesmo brincadeiras, para fazer com que os estudantes, fazendo a rotação pelas estações, vejam bem, vocês de 2 a 2, cada um vai para um lugar, e depois que vocês voltarem, me contem a experiência que foi vivida. E aí o entusiasmo. Entusiasmo significa Deus dentro de você. Olha que linda essa palavra. Entusiasmo. Deus dentro de você. Quando os alunos de Jesus voltam da experiência de trabalho de campo, visita de campo, trabalho de campo, chame do nome que você quiser. Eles foram aprender, voltaram, e quando voltaram, o que eles queriam dizer? Eles queriam dizer assim, nossa, Jesus, as pessoas foram curadas, a gente fez isso, fez aquilo, conversou com aquele homem, conversou com aquela mulher. O que Jesus faz? Ele faz aquilo que o Vygotsky falava, conflito cognitivo. Tira as pessoas da zona de conforto, pede para as pessoas ir para uma outra zona de desenvolvimento proximal. Piaget vai falar que tira da acomodação e reacomoda a partir do momento que a mente dele consegue pensar de outra forma. É o que a gente fala hoje de pensar fora da caixa, gente. Então no capítulo 1 do meu livro de metodologias ativas, eu tenho provocado muito. Mas não adianta só eu te dar o capítulo aqui todo. O ideal é que você leia, que você grife, né? Eu estou falando aqui com a Dani que já fez isso, já fizemos uma live sobre isso. O ideal é que você tenha. Não é só porque eu quero vender, eu também preciso. Mas não é só por isso. É para que você estude. O professor está com pouco tempo de estudar. Então, quem não tem nada de novo perde o repertório cultural.
Repertório cultural é uma das 10 competências da Base Nacional Comum Curricular. Então, se você não tem repertório, você vai decorar. O que é decorar? Decorar é colocar no coração. Beleza, mas não foi para a mente. Quando você tem um desafio mental também, você tem que produzir algo, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. Olha as metodologias ativas aí. E aprender a aprender, né? Não é só aceitar o conteúdo de maneira passiva, segundo Paulo Freire, educação bancária, deposita-se o conteúdo na sua cabeça, você vai na prova e depois faz o quê? Entrega aquele conteúdo que você decorou, não é? Jesus não era assim, a aula dele era diferente, ele motivava os seus apóstolos a pegar o dado, trabalhar com a informação, gerar conhecimento, a ter insights e encontrar a sabedoria. Ora, encontrar a sabedoria é o significado da palavra filosofia. Filo, né? Amigo. Zofia, sabedoria. A pessoa que é filósofo é um amigo da sabedoria. Qualquer pessoa que pensa é um amigo da sabedoria. Então é muito importante, e a crença central de Jesus era essa, estimular os seus aprendizes a ter senso crítico, a olhar para as coisas e não aceitarem. Mas aí, como eu e a Dani muitas vezes falamos na nossa live das quartas-feiras, não adianta ter só o QI. QI é o coeficiente de inteligência. É preciso ter o QE, coeficiente emocional. E nos Estados Unidos, os neurocientistas já descobriram o QS, que é o ponto de Deus dentro do cérebro. É o coeficiente espiritual. Spiritual porque começa com S, lá nos Estados Unidos. A partir desse momento, os discípulos de Jesus, quando ele morre, eles começam a ser aqueles líderes que vão ter que tomar a decisão. Então Jesus era um líder formador de líder, ele não era um chefe. Qual que é a diferença do chefe e do líder? O chefe manda, o líder coordena. Jesus delegava, não é? A importância do professor delegar, a importância do professor entender que a metodologia ativa só vai ser boa quando ele pegar a tecnologia e colocar a tecnologia a serviço de algo, não é? Então, uma chave para entender a metodologia ativa de Jesus é interpretar a frase dele. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo de todos. Quando você está servindo alguém, você aprende. Por exemplo, você vai fazer o almoço, você está servindo. Você aprende a fazer um prato novo, não é? Você está servindo os seus colegas ali porque eles estão com preguiça de fazer o exercício. Quem está aprendendo? Quem vai assinar o trabalho sem fazer nada ou quem está estudando para entregar? Não é? Outra chave é que Jesus saía do padrão convencional. Não pode trabalhar dia de sábado. Ele vai falar assim, vamos colher espigas no dia de sábado. Não pode curar no dia de sábado. Ora, esse calendário não existe para Deus. E ele era Deus, né? Então ele fala assim, não, tá curado, quem quiser me prender, me prende. Então ele não era um aluno dentro da caixa, ele nem era um professor dentro da caixa. E a lição dele ficou tão profunda que nós estamos em 2020 e eu estou falando dele, com uma metodologia ativa. Me entende? Então ele fazia uma evolução no processamento de dados. Ele desenvolvia os seus estudantes. Ele gerava um círculo, um currículo e uma ação pedagógica diferente. Qual que era a intencionalidade pedagógica de Jesus? Que todos tivessem vida. Então ele pegava dados, informações, conhecimento, discernimento, sabedoria, mas com um objetivo, gerar impacto. E foi isso que ele fez, né? Ele, há 2020 anos atrás, ele já fez aquilo que Jacques Delors, né, quando pega o documento lá da Unesco e publica, ele já fazia as pessoas a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Mas como nós estamos na primavera, e o Clube da Esquina sempre deixa um recado, e assim eu termino, na primavera, Beto Guedes e Ronaldo Bastos falavam assim, a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. É isso aí, pessoal, boa noite, foi uma honra conversar com vocês, eu sou o Paulo
Eu sou o autor do livro Metodologias Ativas, o que as escolas podem aprender, e essa é uma breve reflexão sobre o capítulo 1 do meu livro. Não adianta ficar me ouvindo, tem que pegar o livro e ler, beleza? Aprender a fazer. Ok, pessoal? Muito obrigado por aprenderem a conviver comigo. Um abraço, fui, sou o Paulo.